Olá, boa noite. Dá um tempinho para ver se vocês comecem a chegar para a gente falar então nessa noite sobre propósito, né? Propósito profissional, carreira e propósito. Como encontrar o meu propósito profissional, né? Essa live ela vai ser indicada, né? Ela é indicada para pessoas que querem, né? Estão aí buscando a realização profissional, querem encontrar seu propósito de carreira, mas ou não sabe por onde começar, ou até já sabe o que quer, mas tem medo de mudar, de fazer uma transição. E eu tô vendo que tem gente chegando. Boa noite, João. Fê, oi pessoal, vamos entrando. Vou dar mais um minutinho aqui para vocês chegarem para a gente começar a falar sobre esse assunto. A gente fala muito sobre propósito, né? É um tema muito debatido, mas tem muitos mitos ao redor desse tema e é melhor a gente realmente desmistificar alguns mitos. É um tema muito amplo, muito complexo, mas eu vou buscar nessa nossa hora aqui tratá-lo de uma forma bem resumida, né? De uma forma prática, para que vocês saiam dessa live aí já pensando sobre o próprio propósito de vocês, né? Então, vamos começar, né? E aí, qualquer coisa depois tô pensando em salvar essa live e eu vou disponibilizar ela no meu canal. Então, eu já vou começando aqui para a gente ganhar tempo. O que é propósito, né? Muitas pessoas perguntam assim, afinal de contas, o que é propósito? Confunde-se muito essa palavra, o que é propósito, com o que é propósito pessoal, propósito de vida, né? Então, assim, propósito de carreira é uma coisa, propósito de vida é outra. Em essência, o nosso propósito de vida, em essência, é ser feliz. Isso é óbvio, né? A gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui não simplesmente para trabalhar o dia inteiro e ter as contas para pagar no final do mês. A nossa vida é muito mais do que isso. Mas o propósito que eu vou me referir nessa live é o propósito profissional, carreira, né? O que será que eu nasci para fazer? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? E aí a gente já começa a desmistificar alguns mitos que tem nesse sentido. Então, propósito profissional nada mais é do que você conseguir fazer aquilo que você ama fazer e ser remunerado para isso. É isso. Propósito profissional é conseguir trabalhar com algo que você goste, com que você ame fazer e ainda por cima ser remunerado por isso. Pra gente saber se a gente está no propósito ou não, uma das perguntas que geralmente no coaching, né, ela é muito utilizada é assim: o que você faria mesmo que você não ganhasse para isso? O que você faria mesmo que de graça? Né? Essa é uma pergunta que a gente já começa aí a desenhar o propósito. Outra pergunta que também pode sinalizar o propósito é: o que você faria mesmo que você soubesse que você poderia falhar? O que você faria, ainda que você soubesse que você poderia falhar? São perguntas mesmo voltadas para o autoconhecimento e que vão norteando aí, vão começando a traçar o nosso propósito. Gente, eu queria que vocês me falassem se vocês estão me ouvindo bem, como é que tá o som. Coloca um joinha, um ok para eu saber se vocês estão me ouvindo. Turma de marketing, que bom que vocês estão aqui. Um oi para vocês também, saudades de vocês. Elaine disse que ok. Tá, ok. Nicole, é isso? É você? Aqui só tá Ni, eu acho que é você. Ok. Então, eu vou continuar, tá? E aí, no final da nossa live, eu vou abrir para perguntas. Então, vamos lá. Então, eu comecei falando um pouquinho das perguntas, né, que a gente pode se fazer. Então, uma delas é: o que você faria, mesmo que você soubesse que você pode falhar? E o que você faria, mesmo que você não ganhasse nada? Faria completamente de graça. Isso já são perguntas que começam a nortear o nosso propósito.
Outra questão é que, assim, tem muita gente que acha que o propósito tá fora. No sentido de que eu só vou encontrar o meu propósito depois que eu trabalhar na empresa tal. Eu só vou saber que eu realmente encontrei o meu propósito depois que eu fizer o curso XYZ. Gente, o nosso propósito profissional, ele não tá fora. Ele não tá no curso, tal curso que você tenha que fazer. Eu também sou fã de vocês, obrigada. Ele não tá no curso que você tenha que fazer fora. O propósito não tá naquela empresa que você tem que trabalhar, não. O propósito tá em você, tá no seu sentimento de autorrealização. Quando você faz algo e aqui dentro você vibra, aqui dentro você sente alegria, isso é sinal de que você está realizando o seu propósito, mesmo que depois você mude. Então, eu, por exemplo, falando rapidamente da minha história profissional, durante muitos anos, tem muita gente que sabe, eu trabalhei na área de marketing, comunicação. Então, durante muitos anos, vamos dizer assim, mais de 10 anos, esse foi o meu propósito. Esse era o meu propósito, que era o que vibrava, né? Era o que brilhava os meus olhos. Até hoje eu gosto muito de falar desse tema, eu gosto muito de trabalhar nessa área. Mas depois eu fiz uma transição de carreiras e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. E esse tornou-se o meu propósito principal. Então, ao longo da vida, a gente pode ter vários propósitos. Ao longo da vida, a gente pode ter várias carreiras. Essa é uma outra crença, um outro mito que a gente tem que quebrar, né? De que propósito, eu tenho que descobrir qual é o meu propósito, lá no topo da montanha, aquela coisa poética, praticamente inalcançável, e aí eu vou seguir com o meu propósito para o resto da vida. Não! A gente vai construindo o nosso propósito ao longo da vida. E muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente vai mudar o nosso propósito no meio do caminho. Porque muitas vezes algo que até então brilhava os nossos olhos passa a não brilhar mais. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, essa é uma outra coisa também pra gente entender. O que é propósito? Então, o propósito tá dentro da gente, é algo que a gente faz, que a gente faria mesmo que, ainda que gratuitamente, mas nos traz um sentimento de realização profissional. Muitas vezes, quando a gente está vivendo o nosso propósito, as pessoas notam isso e falam pra gente. Falam coisas do tipo, nossa, como você faz isso bem? Nossa, eu queria fazer isso com tanta naturalidade que nem você. Isso também são frases, né? São confirmações de fora que comprovam que de fato a gente está no nosso propósito. Mas independente do que vem de fora, o importante é o que está aqui dentro. É o seu bem-estar, é a sua alegria, é quando você faz algo que você não sente a hora passar. Isso tudo são os indicadores, os indicativos que você está vivendo o seu propósito. Eu tô olhando um pouco para baixo que eu fiz um roteirinho, que como eu falei para vocês, é um tema muito amplo e o nosso horário aqui ele é limitado. Então eu já fiz esse roteiro para não me perder aqui. Agora, como eu falei, né, tem gente que acha que o propósito tá quando encontrar aquela empresa, aquela profissão, aquele cargo, ou aquela pessoa, ou aquele curso, e não que isso não ajude, tá, gente? Claro que ajuda, né? Eu sou professora, é claro que o curso, a gente tem que fazer muitos cursos mesmo, a gente tem que buscar trabalhar naquilo que a gente gosta, numa empresa que tem a ver com os nossos valores, ou se a gente resolver empreender, que seja por causa dos nossos valores, não importa. Mas isso nada mais é do que uma troca. Então eu sei qual é o meu propósito interno, e aí eu tenho coisas externas acontecendo para ter essa sintonia com o meu propósito. O que na verdade, na maioria das vezes acontece é que as pessoas deixam de olhar para si e elas acham que o propósito está fora. E é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, ou seja, de uma forma bem resumida, eu estou falando do autoconhecimento. Para você saber qual é o seu propósito, você precisa se conhecer. E a gente vem numa cultura, numa sociedade em que olhar para si é raro ainda. E a gente já melhorou muito nesse sentido, mas ainda assim as pessoas, de uma forma geral, continuam buscando se realizar através do que vem de fora, né? É aquela frase, eu tenho que ter para ser. E ao contrário, eu tenho que ser para ter. Né? Então, numa cultura, numa sociedade onde ainda o externo é mais valorizado, ainda aquilo que eu tenho
vira sinônimo de quem eu sou, né? Tem muita gente que ainda não despertou para essa importância, para essa necessidade de olhar para si mesmo. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. E o que é o autoconhecimento? Nada mais é do que a capacidade que a gente tem de olhar para si e reconhecer quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos recursos, o que nos dá brilho nos olhos, o que faz o tempo passar e a gente nem vê, né? São respostas como essa. E também quais são as nossas crenças, né? Eu falo muito disso, quem já fez os meus cursos por aí já sabe que eu vou falar disso. Quais são as nossas crenças limitantes? E aí tem gente que fala, mas o que é crença? Né? Que é outro tema também que às vezes fala e não explica o que é, né? Crença nada mais é, gente, do que aquilo que você introjetou dentro de você como sendo a sua verdade absoluta. Vira como se fosse uma lei para você. É uma lei pessoal. Então, por exemplo, você acredita assim, vou dar um exemplo aqui. Para ser realizado profissionalmente, eu tenho que pertencer a uma empresa. Eu não posso, para ter segurança financeira, eu tenho que ser funcionário de uma empresa. Isso é uma crença, né? Quem foi que disse que para você ter segurança financeira, você realmente tem que ser funcionário de uma empresa, né? Aliás, a gente não tem segurança de nada nessa vida. A vida é risco. A gente está correndo risco o tempo todo. Então, o fato de você pertencer a uma empresa não significa que você vá ter uma segurança financeira garantida todos os meses, né? E mesma coisa, se você resolver empreender também, não significa que você não terá uma segurança financeira, percebe? Então, tem muito mais a ver com o que você acredita como sendo a sua verdade, o seu decreto, a sua lei. E aí, vem o pulo do gato. Por quê? Porque quando você acredita muito, né, numa verdade, ela se torna verdade de fato por causa da sua... Porque isso vai acontecer na forma do quê? De escolhas. A gente faz escolhas na nossa vida conforme a nossa crença. Então, se eu quero mudar uma escolha, eu preciso primeiro mudar a forma como eu penso e a forma como eu sinto. Tem até uma tríade, né? Que é pensamento, sentimento, ação e resultado. O que significa isso? Aquilo que eu penso... Aquilo que eu sinto, é com base no que eu sinto. Então, se eu sinto muito medo, se eu tenho muito medo de viver o meu propósito, quais são os pensamentos que estão por trás desse medo? Eu não vou dar conta, eu vou passar por ridículo, eu já fracassei outras vezes, eu vou fracassar de novo, eu não posso arriscar, o mundo está em crise, enfim, são vários pensamentos que nutrem esse medo. Então, pensamento é junto com sentimento. Consequentemente, o que eu vou ter? Uma ação, uma atitude. A minha atitude mostra qual é a minha crença. Se eu sinto muito medo, o que eu tendo a fazer? Eu vou permanecer, muitas vezes, numa zona de conforto, porque eu tenho medo de viver o meu propósito. Não sei se está fazendo sentido para vocês, vão me dando ok aqui, tá? Mas, por eu ter muito medo de viver o meu propósito, o medo é um dos sentimentos mais fortes que impede uma pessoa de viver o propósito dela. Acreditem em mim, é o medo. Então, eu tenho muito medo de viver o meu propósito. E aí, a gente tem que entender quais são as razões desse medo. Eu dei alguns exemplos aqui. Por isso, quando eu tenho um pensamento mais um sentimento, eu vou ter ações que vão justificar o meu medo. Ou seja, melhor não mudar, melhor permanecer como tá, time que tá ganhando não se mexe, e assim vai. E o tempo vai, o tempo passa, a vida passa, e quando vê, já foram aí anos, e você continua ali com aquela dificuldade toda de viver o seu propósito, porque não tá trabalhando, não trabalhou essas crenças e esses sentimentos atrelados, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter o quê? O resultado. Tem uma frase do Einstein que ele fala assim, uma frase já conhecida que já virou até um clichê, mas não é clichê, ela é profunda, né? Ele fala assim, insanidade é fazer tudo igual e esperar resultados diferentes. Então, se eu continuo pensando da mesma forma,
Como é que eu vou atrair para minha vida, né? E me entenda aqui o termo atrair no sentido de conquistar. Como é que eu vou conquistar para minha vida os resultados diferentes, sendo que eu sou a mesma pessoa? Por isso, gente, que às vezes tem gente que fala assim para mim: eu não suporto mais o meu chefe, eu preciso mudar, eu vou mudar de empresa e tudo mais, mas na verdade, o que nesse chefe ou nessa chefe, enfim, não importa, o que essa pessoa desperta em você? O incômodo é seu, né? Eu sei que tem gente que fica bravo quando eu falo isso, porque me fala: você não conhece fulano, você não conhece fulana, você não sabe o que ele fez, não sabe o que ela fala. Tá, tudo bem, mas a gente não tem o controle do outro. O que isso desperta em você, né? Porque se a gente não para olhar, para fazer essa reflexão, o que essa situação fala ao meu respeito, eu mudo de emprego, eu mudo de trabalho e eu posso pegar um chefe ainda pior. Assim é a vida, né? Enquanto a gente não aprende a lição naquilo que a gente está, na empresa que a gente está, enfim, a gente vai, né, para uma outra, vai mudar o personagem, mas a cena vai ser a mesma. Muda-se os personagens e a história permanece a mesma. Então, gente, quem tem que mudar somos nós. E eu não tô falando que isso é fácil, e nem que isso é rápido, não existe uma fórmula, né? O primeiro caminho, reforçando, é o autoconhecimento. Não é fácil, mas é possível. Mas é treino, ao mesmo tempo é treino. A gente tem que treinar em aprender a conquistar aquilo que a gente quer, né? A gente tem que aprender muitas vezes a ter coragem na vida, a ter ousadia na vida, porque a gente é muito treinado, foi muito treinado, e isso desde pequenininha, a sentir o quê? Medo, a sentir vergonha, né? E agora a gente tem que desaprender isso e aprender aquilo que de fato a gente quer. E propósito tem tudo a ver com isso. Propósito tem a ver com aceitação. De você muitas vezes aceitar que você pode sim ter essa vida que você sonha em ter. E que não tem nada a ver com cargo, mais uma vez dizendo, tá? Pode ser que o propósito de uma pessoa seja ter um quiosque na praia. Esse é o propósito dela. Pode ser que outra pessoa tenha como propósito ser executivo de uma multinacional e viajar o mundo inteiro tomando decisões, enfim. Cada um vai saber o que é importante para si, né? Cada um vai saber qual é o seu propósito. Então, a gente precisa entender isso, tá? O propósito não tá fora, o propósito não tá num cargo, o propósito tem a ver com você se aceitar, com você se conhecer, com você saber o que é importante para você. E nesse sentido, gente, não tem receita, é um trabalho diário. Eu acho que o primeiro ponto realmente é assim, pegar um papel e uma caneta e escrever o que eu gosto de fazer. Ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de fazer... Aí tem gente que fala assim: Simone, eu não tenho nem ideia do que eu gosto. Ótimo, escreva o que você não gosta, já é um grande passo. Às vezes, a gente tem que aprender o que a gente não quer mais na vida, o que a gente não quer mais. E aqui tudo eu tô me referindo à carreira, tá? Na vida profissional me refiro. Às vezes a gente tem que aprender o que a gente não quer mais, o que a gente não tolera, o que não é mais pra gente, pra daí começar a construir o que a gente quer. Então, você pode pegar um papel e uma caneta e dividir, inclusive, em duas listas. O que eu não quero. Ah, eu não quero um trabalho onde eu fique o dia inteiro atrás de uma mesa, olhando e fazendo trabalho no computador, por exemplo, né? Tá, e aí você vai escrever na lista ao lado, ao invés disso, o que é que você quer, então? Eu quero um trabalho onde eu tenha contato com pessoas, por exemplo. Ah, eu não quero mais um trabalho onde eu precise viajar 90% do tempo. E o que é que você quer no lugar disso? Ah, eu quero um trabalho onde eu tenho uma rotina, onde eu saiba onde eu preciso ir, né? Ir e voltar todos os dias, entendem? Então, esse é um exercício legal também para a gente começar a nortear aí o nosso propósito. E o outro que eu falei no comecinho da live é saber, assim, o que é que eu faço bem, né? Aí tem gente que fala, mas eu não sei o que eu faço bem. Então,
no que mais as pessoas te elogiam. Porque vira e mexe, sempre tem alguém falando algo que a gente faz bem. Nossa, eu gosto do jeito que você trabalha, faz esse relatório, eu gosto do jeito que você entrega esse serviço, eu gosto do jeito que você vende esse produto, eu gosto do jeito que você dá esse treinamento, as pessoas sempre estão ali trazendo, né, alguns elementos na própria comunicação delas, e a gente tem que ficar atento a isso. Então escreva, no que as pessoas mais te elogiam? Esse é um outro ponto. E um outro ponto o que as pessoas mais te elogiam, o que você não gosta, o que você não quer mais para sua vida profissional, o que você quer então, né, para sua vida profissional e o que você faria mesmo que de graça. Essa é uma pergunta muito forte. Eu, quando eu me tornei palestrante, a minha primeira palestra profissional foi em 2013, então tem 5 anos, né? Quando eu me tornei palestrante, as minhas primeiras palestras foram gratuitas, né? Eu não ganhava absolutamente nada, mas eu já tinha feito esse exercício comigo. Eu faria isso mesmo que de graça, faria e faço até hoje, se precisar, de vez em quando principalmente quando tem um cunho social envolvido, eu dou palestra gratuita, porque isso tem a ver com o meu propósito, sabe, gente? Então, o dinheiro, a prosperidade, ela é bem-vinda e ela vem, mas como consequência, né? Isso a gente também já tá cansado de ouvir, o dinheiro é consequência, o dinheiro é consequência. E é mesmo, é uma consequência da sua realização profissional. Mas primeiro você tem que se sentir bem fazendo o que você faz. Então, esse acho que a gente, né, eu falei bastante aqui, né, procurei elucidar bastante o que é o propósito, como que a gente faz para começar a pensar nesse propósito. Falei um pouquinho do que impede, né, porque daí tem uma outra situação onde a pessoa, ela já sabe tudo isso que eu falei aqui. Ela já sabe, ela já tem tudo desenhado, mas ela não tem coragem, ela não consegue mudar. E ela fala às vezes assim, Simone, eu não sei o que me trava. Eu quero mudar, mas eu não sei para onde eu vou. Ou ela fala, eu quero mudar, eu sei para onde eu vou, mas tem alguma coisa me segurando. E essa uma coisa chama crença. Crença limitante. O que é que está te segurando? Que pensamento cristalizado, que lei internalizada é essa de que fala que você não pode viver isso que você quer viver? E aí, quando a gente vai investigar a fundo, é onde a gente percebe que tem emoções, como, por exemplo, o medo, né? Tem pessoas, gente, que às vezes ela tá a um passo de conseguir realizar o propósito dela. Um passo. E aí, ela faz uma coisa chamada autossabotagem. Ela cria internamente uma situação. Parece louco isso, eu vou explicar como que isso funciona. Mas ela cria internamente, é como se ela criasse internamente uma situação, um mecanismo de defesa para impedi-la de atingir esse propósito. Como que é feito isso? Vamos entender o seguinte, a nossa mente ela é extremamente poderosa e a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente, que alguns estudos, algumas linhas vão chamar de subconsciente. É a mesma coisa, tá? Sinônimo. Subconsciente ou inconsciente são sinônimos. O que a gente tem que entender nós temos uma mente consciente que corresponde a 5% das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, e 95% é inconsciente. Já tem estudo que diz que chega a 87%, mas ainda assim é muito superior a 5%. O que isso quer dizer? O que é a mente inconsciente? É tudo que já está gravado aí dentro, aqui dentro, né, dentro da gente. A mente consciente é a nossa mente que armazena as nossas memórias, que armazena os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos aprendizados. É tudo aquilo que já está no piloto automático, você não precisa racionalizar, já está ali gravado. Por exemplo, quando quem aqui, né, quem aqui dirige, ou quem aqui anda de bicicleta, como é que foi, né, quando tava lá, quem lembra? Quando começou a aprender ali a andar de bicicleta, né? Provavelmente vai falar, foi difícil, no começo eu tinha que andar de rodinha. Eu lembro, né, eu era muito pequena, mas eu lembro que a bicicleta tinha que ter rodinha, depois aí foi um próximo passo, tirou a rodinha, eu levei alguns tombos e pode passar aí 10 anos, a gente ainda consegue andar de bicicleta, não é verdade? Porque aprendeu e internalizou, tá lá no subconsciente,
como é que é andar de bicicleta. Mesma coisa para quem dirige, mesma coisa quando a gente faz a nossa higiene diária, tá tudo, você não tem que racionalizar, agora eu vou escovar aqui, agora eu vou ensaboar lá, não, é automático, já tá internalizado. A mesma coisa, gente, mesmíssima coisa acontece com os nossos sentimentos e pensamentos. Então, esses medos que a gente sente, às vezes, de viver o nosso propósito, eles são inconscientes. Em algum momento da nossa vida, a gente aprendeu, pode ter aprendido que é perigoso se arriscar, é perigoso viver essa situação, ou eu não mereço. Essa é uma crença muito forte também que impede a realização de propósito. Eu não mereço viver do que eu gosto. Isso é muito forte, muito profundo. Tá lá no inconsciente. E aí a mente consciente, ela quer viver o propósito, mas tem 95% de informação inconsciente dizendo que você não merece viver esse propósito. Quem ganha? O inconsciente. Né? E aí tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, como que eu faço para resolver isso, né? Tem solução? Claro que tem. A gente tem infinitas técnicas, ferramentas para limpar esse inconsciente, para mandar novas informações para ele, né? E para que a gente possa realmente construir esse caminho. E aí cada um vai se identificar com a técnica que mais lhe convém. Eu, por exemplo, eu utilizo técnicas da programação neurolinguística, a PNL, algumas ferramentas de coaching, uso técnicas como visualização criativa, também tá um pouco dentro da PNL, que ajudam a gente a limpar esse inconsciente. Gente, tem muita crença, nós temos milhões de crenças. E o tempo todo, o nosso exercício vai ser o quê? Ressignificar. O que é ressignificar? É dar novos significados a essas crenças, né? Então, eu acho que esse assunto de crença limitante, ele merece até uma outra live, porque também é um assunto muito profundo, muito, muito complexo, mas de uma forma bem resumida. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês façam aqui na hora das perguntas, o quanto que as nossas crenças, elas então atrapalham, né, com que a gente consiga atingir o nosso propósito. Seja identificar o propósito, às vezes você não sabe o que é que você gosta de fazer, porque tem muitas crenças aí dizendo que você não pode ter essa resposta, e às vezes você já sabe o que você quer, mas você tem muitas crenças, eu digo você, eu, nós, né, de que isso não é pra você, você não merece, você não vai chegar lá, e por aí vai. Essas crenças, gente, geralmente elas são aprendidas na primeira infância, né? Na primeira infância aí até os 7, 8 anos de idade. E já vários estudos, isso tudo que eu tô trazendo para vocês tem comprovação científica, não é nada da minha cabeça, tá? E já tem estudos também que dizem que ainda no período uterino, ou seja, enquanto a gente ainda tá na barriga da nossa mãe, a gente está captando todas as emoções que a nossa mãe está sentindo. Olha como isso também é forte. Então, mesmo que o nosso cérebro ainda não esteja formado, a gente ainda, nos nossos primeiros anos de vida, a gente tem um centro de emoções chamado amígdala, né? Que tudo aquilo que a gente sentiu, bebezinho, medo, o estresse da mãe, enfim, tá ali, tá armazenado nessa amígdala, né? Eu não vou me prolongar muito porque esse assunto ele é bem mais profundo, mas só para vocês entenderem que às vezes você busca a resposta do porquê que você não consegue viver o seu propósito, mas enquanto não parar para olhar se não tem alguma emoção cristalizada, se não tem alguma crença muito internalizada, a gente pode ter dificuldades em seguir o nosso caminho profissional e a gente fica patinando. E pior, buscando soluções fora. E a solução não tá fora, tá dentro de você. Muitas vezes esse processo tem gente que consegue limpar o inconsciente, como eu falei, se libertar de crenças através de exercício de autorreflexão mesmo. Tem gente que não, tem gente que vai precisar de ajuda. E aí é o caminho de cada um, né? Então agora, gente, eu acho que eu vou parar um pouquinho de falar
E eu queria ouvir as perguntas de vocês, o que vocês têm a dizer, se vocês têm alguma dúvida com relação a propósito, a tudo isso que eu falei até esse momento. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Tô falando desde a hora que começou a live. Escrevam, por favor, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Eu vou dar um tempinho aqui pra... Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos, Audrey, Silvia, boa noite. Legal, bastante gente. Deixa eu ver se alguém já... Rosângela, boa noite. Oi, Dani, boa noite. Clóvis, boa noite. Legal, tem um monte de gente aqui. Maravilha. Vamos lá, dúvidas. Dúvidas de vocês sobre propósito. Sobre propósito, sobre carreira, sobre esse assunto das crenças que eu falei agora, a questão das emoções. Coloquem aqui para mim, por favor. Aproveitem esse espaço. Quando eu ainda não sei o que quero, se eu fizer essa lista do que eu gosto ou não, vai me ajudar? Com certeza, a Nicole, né? Com certeza, Nicole. Assim, é o primeiro passo. Não que essa lista, nossa, ela vai trazer todas as respostas que você tanto procurou. Não. Mas ela é um primeiro passo. Faz essa lista do que você gosta, do que você gosta, do que você não gosta. E busca lembrar... Isso às vezes tem muita relação. O que você gostava muito de fazer quando você era criança? Geralmente, isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas geralmente o nosso propósito, aquilo que a gente gosta muito de fazer profissionalmente, quando a gente era criança, a gente brincava disso, tá? Como eu falei, isso não é uma regra, mas pode acontecer e pode ser também um sinal aí, né? Um caminho para descobrir. Vamos lá. O que mais? Nessa lista consigo identificar as crenças limitantes? Elaine, a lista do que você gosta, a lista do que você gosta e do que você não gosta, do que você gosta, você consegue identificar suas crenças fortalecedoras, porque veja bem, a gente não é só crença limitante, tá? A gente tem muita crença que possibilita, crença fortalecedora, que faz com que a gente avance na vida, que faz com que a gente consiga as coisas que a gente quer ter, né? Então, essa lista ela vai ajudar tanto a você identificar quais são suas crenças daquilo que você gosta, e quando você for lá traçar o que você não gosta, ali é o momento de você parar e fazer uma reflexão e se perguntar: por que isso me incomoda? Por que eu não gosto mais disso? O que isso faz me lembrar? O que isso lembra da minha história? Essa é uma forma de identificar também as crenças na hora dessa lista, tá? O que isso me incomoda? O que isso faz me lembrar? Uma outra pergunta que às vezes ajuda é assim: quando foi a primeira vez que eu passei por isso, que eu vivi isso? Por exemplo, às vezes a pessoa, um profissional, vou dar um exemplo aqui, tá? O profissional, no momento ali, numa reunião na empresa, ele sente muita raiva, muita raiva. Mas não teve nem tanto motivo assim para ele sentir aquela raiva toda. E às vezes as pessoas ficam até, nossa, mas por que fulano tá com essa raiva toda, né? Nem é tanto motivo para isso. Outras pessoas podem achar. Essa raiva toda que vem, ela não é de agora. Aí esse profissional precisa se perguntar, ou às vezes tem uma ajuda onde ele vai entender da onde vem essa raiva toda. Muitas vezes a gente tem sintomas profissionais, como essas explosões de sentimento, mas isso tem uma causa, que a gente tem que entender que causa é essa, o que está despertando. E aí é um trabalho de autoconhecimento mesmo, tá? Legal. O que mais? Biasi. Boa noite. Obrigada, querida. Obrigada. Pergunta aí, Rosângela. Rosângela assistindo, gente, super profissional aí de RH, sabe tudo de E-Social, né, Rô? Professora querida. E tudo de Excel também, viu? Já falei pra ela me ensinar, porque em Excel só sei fazer borda. E olhe lá. O
Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Me digam aí. Senão eu vou encerrando a live por aqui. Se tiver mais algum tema que vocês queiram saber dentro desse tema principal que é o propósito, vocês também podem perguntar. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais algum comentário, deixem aqui. Obrigada a vocês pela participação. Além da lista, o que eu posso fazer para me autoconhecer? Que pergunta! O que eu posso fazer para me autoconhecer? Você já está fazendo. Você já está fazendo. Só de estar nessa live, isso mostra que você já está buscando respostas, né, para que venha, né, sobre si mesma. Você já está fazendo. Mas assim, respondendo um pouco mais a fundo tua pergunta, o que você pode fazer é todos os dias, sem exceção, tirar um tempo para si. Nem que sejam 5 minutos. E aí, o que você faz nesse tempo? Medita. A meditação ajuda muito, muito. E é você que vai descobrir a forma como você vai meditar. Se vai ser meditação guiada, se você vai colocar um vídeo no YouTube e ficar quietinha, pensando, não importa, tá? Eu não vou entrar no como aqui. Mas a meditação ajuda bastante. Outra coisa que ajuda, Nicole, né? Você fazer o que você gosta. Por exemplo, tem muita gente que busca o autoconhecimento através da arte, né? Então são pessoas que elas vão pintar, ou elas vão criar, ou elas vão dançar, porque isso fala sobre elas. Isso é uma forma com que elas se conectam nelas mesmas. Tem gente que prefere buscar o autoconhecimento através dos livros, dos cursos e dos vídeos, né? Então, o que a gente tem que fazer é buscar ferramentas, aí sim, ferramentas fora, para nos auxiliar a olhar para nós mesmos. E aí a gente tem milhares de ferramentas, né? Tem um monte de vídeo no YouTube maravilhoso que fala também sobre autoconhecimento. E aí é você que vai saber o que mais combina com você, né? Nesse caso. O que é fundamental é que seja um exercício diário. Porque, como eu falei, a gente não aprendeu a olhar para si, né? A gente aprendeu a olhar para fora, a querer buscar o que tá fora. Então, a gente tem que treinar. O autoconhecimento muitas vezes é treino. E aí cada um vai buscar a própria receita, né? O que tem a ver consigo. Tem gente que fala assim, eu não tenho paciência com curso. Eu sou autodidata, eu mesmo prefiro e eu mesma vou lá e pesquiso e assim eu entro em contato comigo. Tem gente que fala assim, olha, para eu saber como é que eu estou, eu tenho que pegar a estrada, eu tenho que viajar, né? Eu tenho que sair um pouquinho da rotina. O importante é ter esse tempo para olhar para si. Como aí já é uma busca individual de cada um. Obrigada a você, eu que agradeço. Quem mais, gente? Audrey, boa noite, querida. Incluído o coach comigo, é que a live não é sobre marketing pessoal, né? Obrigada, querida. Isso, pode também incluir o coach comigo, é uma forma de ajudar no autoconhecimento. Muito bom. Que mais? Mais alguma pergunta, comentário? Gente, eu espero de verdade, que essa live tenha ajudado, que tenha aí jogado uma luz sobre esse tema, né? Eu fui até um pouco além, né? Eu cheguei a falar até sobre emoções, sobre inconsciente, né? Eu acabei me estendendo um pouco, acho que talvez para algumas pessoas isso ficou um pouco, obrigada, querida, um pouco estranho, né? Tem gente que nunca teve contato com esse papo de consciente, amígdala, medos e tudo mais.
Mas a ideia foi realmente esclarecer, é um primeiro bate-papo. A minha ideia é fazer mais lives como essa, então eu já tô me organizando aqui para ter mais encontros assim, porque eu vejo que as pessoas estão buscando e precisam de ajuda, né? E eu sei que eu posso ajudar e eu fico muito feliz com isso, porque eu sou uma pessoa, uma profissional que busquei o meu propósito e vivo o meu propósito, né? E sempre vivi o meu propósito, graças a Deus. E ainda quando eu não vivia o meu propósito, eu sabia o que eu queria, então eu já passei por tudo isso na prática, né? Então e hoje eu acho que eu tenho condições de poder ajudar outras pessoas a viverem isso também e saber que isso é possível, não é, como eu falei, não é da noite pro dia, não é uma pílula mágica, agora encontrei meu propósito, tô feliz pra sempre, não, de vez em quando a gente balança, eu balanço, de vez em quando eu falo, ai, será que é isso mesmo, mas aí sempre acontece alguma coisa, eu já sei, opa, tô no caminho, é isso, vamos continuar, né, caminho se faz ao caminhar. Obrigada pelo carinho. Muito bom. Que mais, gente? Mais alguém? Obrigada pelo carinho de vocês, viu? E pela presença de vocês aqui também. Fiquei muito feliz. Essa, pra quem não sabe, essa é a primeira live, viu? Primeira live que eu faço. Olha que responsabilidade. Claro, eu tenho muita experiência com palestra, com treinamento online e tudo mais, mas live, assim, ao vivo, eu acho que eu já fiz uma muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava com marketing, mas, venci, né? As mídias sociais venceram, né? Aderi a elas, vamos lá, vamos fazer live, vamos ajudar essas pessoas aí a serem mais felizes profissionalmente, que todo mundo merece, né? Pode deixar que eu farei. Mais algum comentário, pergunta? Aproveita, gente, aproveita aí que a gente ainda tem tempo. Não? Então é isso. Pessoal, uma excelente noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Fiquei muito feliz. Com os comentários, né, com as perguntas aí que vocês fizeram. Me sigam lá depois vão lá eu tô com um canal no YouTube, Simone Ayub. Ele andou meio parado, mas eu já tô reativando, tô colocando cursos lá e a ideia é colocar mais cursos, né, vídeos, né, lá não é curso, lá é vídeo, enfim, mas vão lá porque provavelmente daqui a um tempo eu vou passar a fazer lives direto no meu canal no YouTube, tá? De vez em quando eu vou fazer aqui, de vez em quando eu vou fazer lá. Então é interessante que vocês também, quem tiver interesse, se inscreva lá no meu canal. Obrigada, Silvia. Muito carinho por vocês, viu? Obrigada mesmo. Boa noite, Elaine. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Um bom restante de semana. Né? Acreditem aí, continuem acreditando em vocês. A base da nossa realização profissional, a base do nosso propósito é a autoconfiança. Não tá fora, é a autoconfiança. Na medida que vocês começarem a confiarem mais em vocês, na intuição de vocês, na voz interna de vocês, mais próximo vocês estarão da realização do propósito. Acreditem em mim. Depois vocês me contam, tá? Mas caminho é esse. Um beijo, forte abraço a todos e até uma próxima. Boa noite, queridos. Tchau, tchau.